O Apache liberta o escravo, uma luta pela dignidade nas terras brasileiras. No coração do Brasil profundo, onde o sol castiga a terra seca e a poeira dança como fantasmas pelo ar, algo inacreditável começou a tomar forma. Santa Esperança, cidade pequena, onde o silêncio só era quebrado pelo bater dos sapatos na praça, tornou-se palco de um capítulo sombrio e explosivo. Maria Clara, aquela jovem que todos conheciam pelos olhos grandes e tristezas escondidas, foi brutalmente arrancada de seu mundo. O coronel Antônio, homem duro, temido como um monstro que se esconde nas sombras da noite, deixou sua marca cruel. Ali, à beira da estrada esquecida, sob o céu pesado e cinza, ela foi abandonada, ferida, humilhada, como quem descarta um objeto quebrado. Diziam que ela saiu de casa naquela manhã, mas voltou como um suspiro esmagado, a roupa rasgada, a pele marcada pelo aço frio do olhar cruel do coronel, e o choro preso na garganta cortavam o ar. O silêncio do lugar tornou-se mais espesso. Ele encontrou Maria Clara caída entre os pés de uma figueira seca, o sol queimando suas costas feridas, o corpo trêmulo como folha ao vento. João Pedro não hesitou. Envolveu-a em sua capa, levou-a para casa, um abrigo humilde, onde o tempo parecia desacelerar para curar aquelas dores cruas. Aos poucos, enquanto a noite sussurrava histórias e a luz da lamparina tremia, um vínculo se formava. Primeiro o respeito, depois um afeto tênue, mais forte como raiz de árvore antiga. Maria Clara olhava para João Pedro e via uma esperança esquecida, um brilho que o medo não apagava. Mas o coronel Antônio não era homem que perdoava. A sombra dele se estendia longe, como uma serpente venenosa pronta a atacar. Quando soube do resgate, da nova chama que acendia na vida da mulher que queria controlar, sua ira explodiu em outra tortura pública. Palavras afiadas como facas, olhares que queimavam, a cidade inteira virou testemunha da punição que buscava destruir Maria Clara e manchar o nome de João. No auge daquele tormento, João Pedro tomou uma decisão que mudou tudo. Um confronto aberto na praça central, diante de todos. O silêncio se rompeu com o som firme de seus passos rumo ao coronel, lábios a fim de revelar segredos sussurrados e acobertados por anos. Revelações obscuras, verdades dolorosas que queimavam como brasa viva e ameaçavam derrubar o tirano de sua fortaleza de medo. O que viria dali? Um confronto? Uma rebelião? Ou a tragédia mais amarga? A praça encheu-se de olhos ansiosos, bocas entreabertas, corpos tensos. O jogo de poder estava lançado. Maria Clara e João Pedro, ligados pela dor e pela coragem, estavam prestes a enfrentar não só um homem, mas uma estrutura feita de medo e silêncio. O que esse embate traria na sua esteira? Liberdade? Vingança? Ou o eco de um novo ciclo de dor? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A praça encheu-se de um silêncio tenso, como se até o vento hesitasse em soprar. João Pedro, erguido e destemido, caminhava em direção ao coronel Antônio, o peito batendo como um tambor em marcha. Nas profundezas de sua alma, a coragem pulsava. Mas uma inquietação lhe arranhava a mente. A verdade, as sombras ocultas que ele mesmo não conhecia. E ali, naquele momento decisivo, a sua vida estava prestes a se entrelaçar com um dos segredos mais devastadores de Santa Esperança. Os olhares dos moradores cravavam-se nele. Alguns murmuravam, outros faziam gestos discretos, mas a maioria, por fim, silenciara. Toda a cidade parecia suspensa no tempo. Foi então que, contra toda a expectativa, o coronel Antônio, com um sorriso frio como a brisa ao romper da noite,
proclamou. Você realmente se esqueceu do passado, João Pedro? Aquela frase feriu como um golpe de faca. O público, confuso, trocou olhares nervosos. Com uma voz que soava autoritária, como se estivesse murmurando segredos ancestrais, Antônio continuou. Você e eu temos mais em comum do que gostaria de admitir. Você realmente não sabe quem é, não é? Sua origem? Ah, isso poderia mudar tudo. Com cada palavra, a tensão aumentava, como um arco prestes a se romper. O sol, que antes iluminava a praça, parecia agora uma testemunha impotente, escondido atrás de nuvens pesadas. Diante do assombro geral, João Pedro hesitou. O que isso significava? Um ressentimento de tempos antigos? A lembrança de uma ferida antiga? Olhou para Maria Clara, seus olhos refletindo a angústia de um mistério ainda não revelado. Ele precisava se lembrar, precisava entender. Mas, ali, naquele instante, uma nova onda de confusão o invadiu. A identidade que acreditava ter construído poderia ser arrasada por um passado que não lembrava? Naquela fração de segundo, o ar pesado estava carregado de dor e expectativa. Os murmúrios cresceram entre a multidão. Os rostos se tornaram máscaras de indecisão. João Pedro sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a desvelar-se, mas em que preço? Poderia a revelação poluir o que havia criado, apagando o amor e a vislumbre de liberdade que tanto desejava ao lado de Maria Clara? E antes que pudesse reagir, como um relâmpago que corta a noite, uma figura imponente surgiu da multidão. Clara, sua mãe, que ele pensava sendo apenas uma mulher simples do campo. Mas agora, com os olhos em chamas e uma determinação inquebrantável, ela marchava em direção à cena, suas palavras cortantes como lâminas. Antônio, você não pode continuar com isso. O impacto da presença dela era avassalador. O que haveria ali, entre aqueles três? Os segredos de uma cidade, de uma família. Maria Clara, agora em estado de choque, olhou para João Pedro. O que tudo isso significava para eles? O que uma revelação poderia fazer com seu amor e sua luta? A praça se tornava um campo de batalha, onde memórias, segredos e a luta pela dignidade dançavam em uma valsa macabra. A tensão pulsava, enquanto os olhares se alternavam entre os quatro protagonistas. O que aconteceria agora? Novas amizades? Vinganças? Um mundo de ligações quebradas? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro preço da liberdade? O eco das perguntas reverberava nas paredes da praça, prometendo que os próximos momentos seriam decisivos. A praça, agora um campo de batalha onde emoções de raiva e medo se misturavam como poeira no ar, estava prestes a testemunhar o desvelar de um passado tão sombrio quanto os corações de seus protagonistas. Clara avançou, seus olhos como tochas acesas, e em um gesto dramático rasgou o silêncio. Antônio, você não tem o poder sobre mim e sobre o que eu deixei para trás. O coronel, impassível, exibia um sorriso cínico, como se soubesse que a verdade estava prestes a brotar como erva daninha em um solo infértil. A multidão que antes se mantinha nervosa, agora parecia hipnotizada por aquele jogo de palavras afiadas. João Pedro, paralisado entre a indignação e o medo, sentiu que os olhos do povo estavam pregados nele, como se esperassem dele uma reação explosiva. Você pode tentar ocultar, mas eu sou a porta que você nunca soube que deixou entreaberta. A voz de Clara, em um ponto. Um homem de aparência desgastada e roupas esfarrapadas surgiu, correndo desesperado. Seu olhar estava rasgado pela dor, como se tivesse visto o inferno. Antônio, ele gritou com uma força quase sobrenatural. A verdade não pode ser calada. Aquela voz, crua e urgentemente familiar, parecia trazer consigo segredos que ninguém se atrevera a pronunciar. O coração de João Pedro acelerou. Havia algo naqueles olhos que despertava sentimentos esquecidos. Foi então que o homem, com uma explosão de adrenalina, apontou para Antônio. Você não é o dono dessa cidade, coronel. Você enganou todos. Eu sou seu irmão, e eu vim para expor cada mentira. A multidão estremeceu.
O ar se transformou em um turbilhão de murmúrios, rostos horrorizados, expressões de descrença se alastrando como chamas. João Pedro balançou a cabeça, confuso. O homem, um desconhecido ou, talvez, um fragmento do passado perdido, se ergueu sobre a confusão, suando e tremendo. Eu sou Luiz, e vocês não sabem, mas o coronel Antônio esconde uma verdade que pode mudar toda a Santa Esperança. O silêncio agora era um peso, como se a própria praça sufocasse em expectativa. Ele não é quem diz ser. Ele é filho de uma mulher que... Luiz hesitou. A gravidade de suas palavras pesava no ar. Uma mulher que você, João, deve conhecer bem. O fragmento final cortou através da confusão como uma faca, e a expressão de João se transformou em um misto de medo e incredulidade. Sua mãe, Clara, olhou com olhos de pânico, seus cenários de mãe protetora desmoronando em questão de segundos. Luiz prosseguiu em um fervor crescente. Vocês nunca imaginariam que essas raízes emaranhadas poderiam levá-los tão longe. Mas, Antônio, a hora da verdade chegou. O que você fez não pode permanecer impune. Nesse momento, Clara, antes uma rocha inabalável, começou a tremer. A realidade da situação a golpeava com a força de um furacão. Dentro de si, o remorso, a traição e a dor estavam se contorcendo em um vórtice. O que significava aquele homem para João? E qual era seu próprio papel nessa teia de segredos? Os habitantes da cidade, antes congelados em espanto, começaram a murmurar em vozes inquietantes. O clima estava se tornando insustentável. Diferenças e ligações eram expostas nesse estalo que reverberava por toda a praça, enquanto as linhas de batalha se desenhavam diante de cada alma presente. Liberdade ou escravidão? Esta é a pergunta que nos cerca, gritou Luiz, sua voz inflamada. Enquanto o sol se ocultava atrás de nuvens tempestuosas, como se até mesmo a natureza se preparasse para a tempestade que estava por vir. João Pedro, com o nó na garganta e o coração pulsando nas têmporas, olhou de um rosto a outro, enquanto o futuro da cidade e seus relacionamentos se entrelaçavam em uma dança caótica. Um novo ciclo se iniciava, e as verdades, envolvendo amor e traição, estavam prestes a expor suas garras. A praça, agora um campo de batalha, onde emoções de raiva e medo se misturavam como poeira no ar, estava prestes a testemunhar. A multidão, que antes se mantinha nervosa, agora parecia hipnotizada por aquele jogo de palavras afiadas. João Pedro, paralisado entre a indignação e o medo, sentiu que os olhos do povo estavam pregados nele, como se esperassem dele uma reação explosiva. Você pode tentar ocultar, mas eu sou a porta que você nunca soube que deixou entreaberta. A voz de Clara, em um tom potente, cortou o ar pesado. Mas logo foi seguida de um grito, estrondoso e inesperado. Algo se agitou no fundo da praça. Um homem de aparência desgastada e roupas esfarrapadas surgiu, correndo desesperado. Seu olhar estava rasgado pela dor, como se tivesse visto o inferno. Antônio! Ele gritou com uma força quase sobrenatural. A verdade não pode ser calada. Aquela voz, crua e urgentemente familiar, parecia trazer consigo segredos que ninguém se atrevera a pronunciar. O coração de João Pedro acelerou. Havia algo naqueles olhos que despertava sentimentos esquecidos. Foi então que o homem, com uma explosão de adrenalina, apontou para Antônio. Você não é o dono dessa cidade, coronel. Você enganou todos. Eu sou seu irmão e eu vim para expor cada mentira. A multidão estremeceu. O ar se transformou em um turbilhão de murmúrios. Rostos horrorizados, expressões de descrença se alastrando como chamas. João Pedro balançou a cabeça, confuso. O homem, um desconhecido ou talvez um fragmento do passado perdido, se ergueu sobre a confusão, suando e tremendo. Eu sou Luiz, e vocês não sabem,
Mas o coronel Antônio esconde uma verdade que pode mudar toda a Santa Esperança. O silêncio agora era um peso, como se a própria praça sufocasse em expectativa. Ele não é quem diz ser. Ele é filho de uma mulher que... Luiz hesitou. A gravidade de suas palavras pesava no ar. Uma mulher que você, João, deve conhecer bem. O fragmento final cortou através da confusão como uma faca, e a expressão de João se transformou em um misto de medo e incredulidade. Sua mãe Clara olhou com olhos de pânico, seus cenários de mãe protetora desmoronando em questão de segundos. Luiz prosseguiu, em um fervor crescente. Vocês nunca imaginaram que essas raízes emaranhadas poderiam levá-los tão longe. Mas, Antônio, a hora da verdade chegou. O que você fez não pode permanecer impune. E com isso, a atmosfera da praça se transformou em algo elétrico, como se faíscas estivessem prestes a saltar. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, uma explosão ensurdecedora ecoou pela praça. O chão tremeu e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, algumas se lançaram ao chão, outras correram em busca de escapatória. A fumaça subiu, obscurecendo a cena e tornando a realidade em um pesadelo caótico. O que era uma revelação estava se transformando em tragédia. Quando a poeira assentou, o que antes era um embate de verdades se tornara um campo de destruição. O corpo de Luiz jazia ao chão, imóvel, ensanguentado, os olhares agora fixos naquele jovem que lutara pela verdade. O silêncio era midiático, o horror palpável. Aquela cena, tão repentina, rasgou a trama da luta por dignidade, transformando a esperança em desespero. João Pedro, que antes se tornara o herói da história, agora encontrava-se parado, o coração pesado como chumbo e a mente repleta de uma turbulência devastadora. Ele olhou para o coronel, que permanecia em pé, a frieza em seu rosto fortalecida pelo ataque inesperado. Maria Clara, entre lágrimas e confusão, buscou pelo conforto de João, mas encontrado apenas um abismo entre eles. O que era amor agora era sombra, e a liberdade que antes fervilhava na esperança tornara-se um eco distante. Assim se inicia uma nova era e o passado poderá permanecer enterrado. Não é, coronel? Antônio murmurou, sua voz envolta em uma mistura de triunfo e triunfo, agora tragicamente revelada por meio da violência. As verdades não esperavam por ninguém. Enquanto as lágrimas brotavam nos olhos de cada testemunha, a praça se tornara um testemunho da Di. Os murmúrios se intensificaram. A implicação das palavras reverberou como um trovão. Qual seria o próximo passo de João Pedro? Qual verdade inominável seria revelada agora? O remorso surgiria ou a cidade se renderia à tirania? As dúvidas ecoavam na multidão, enquanto o sol, escondido atrás das nuvens, se preparava para uma noite que prometia ser longa e repleta de segredos ainda a serem desvelados. A praça, agora, um campo de batalha onde emoções de raiva e medo se misturavam como poeira no ar, estava prestes a testemunhar o desvelar de um passado tão sombrio quanto os corações de seus protagonistas. Clara avançou, seus olhos como tochas acesas, e um gesto dramático rasgou o silêncio. Antônio, você não tem o poder sobre mim e sobre o que eu deixei para trás. O coronel, impassível, exibia um sorriso cínico, como se soubesse que a verdade estava prestes a brotar como erva daninha em solo infértil. A multidão, que antes se mantinha nervosa, agora parecia hipnotizada por "Você pode tentar ocultar, mas eu sou a porta que você nunca soube que deixou entreaberta." A voz de Clara, em um tom potente, cortou o ar pesado, mas logo foi seguida de um grito, estrondoso e inesperado. Algo se agitou no fundo da praça. Um homem, de aparência desgastada e roupas esfarrapadas, surgiu correndo desesperado. Seu olhar estava rasgado pela dor, como se tivesse visto o inferno. "Antônio!" ele gritou com uma força quase sobrenatural. A verdade não pode ser calada. Aquela voz, crua e urgentemente familiar, parecia trazer consigo segredos que ninguém se atrevera a pronunciar. O coração de João Pedro acelerou. Havia algo naqueles olhos que despertava sentimentos esquecidos.
Foi então que o homem, com uma explosão de adrenalina, apontou para Antônio. Você não é o dono dessa cidade, coronel. Você enganou todos. Eu sou seu irmão e eu vim para expor cada mentira. A multidão estremeceu. O ar se transformou em um turbilhão de murmúrios. Rostos horrorizados. Expressões de descrença se alastrando como chamas. João Pedro balançou a cabeça, confuso. O homem, um desconhecido ou talvez um fragmento do passado perdido, se ergueu sobre a confusão, suando e tremendo. Eu sou Luiz, e vocês não sabem, mas o coronel Antônio esconde uma verdade que pode mudar toda a santa esperança. O silêncio agora era um peso, como se a própria praça sufocasse em expectativa. Ele não é quem diz ser. Ele é filho de uma mulher que... Luiz hesitou, a gravidade de suas palavras pesava no ar. Uma mulher que você, João, deve conhecer bem. O fragmento final cortou através da confusão como uma faca, e a expressão de João se transformou em um misto de medo e incredulidade. Sua mãe, Clara, olhou com olhos de pânico, seus cenários de mãe protetora desmoronando em questão de segundos. Luiz prosseguiu, em um fervor crescente. Vocês nunca imaginaram que essas raízes emaranhadas poderiam levá-los tão longe. Mas, Antônio, a hora da verdade chegou. O que você fez não pode permanecer impune. E com isso, a atmosfera da praça se transformou em algo elétrico, como se faíscas estivessem prestes a saltar. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, uma explosão ensurdecedora ecoou pela praça. O chão tremeu e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, algumas se lançaram ao chão, outras correram em busca de escapatória. A fumaça subiu, obscurecendo a cena e tornando a realidade em um pesadelo caótico. O que era uma revelação estava se transformando em tragédia. Quando a poeira assentou, o que antes era um embate de verdades se tornara um campo de destruição. O corpo de Luiz jazia ao chão, imóvel, ensanguentado, os olhares agora fixos naquele jovem que lutara pela verdade. O silêncio era midiático, o horror palpável. Aquela cena, tão repentina, rasgou a trama da luta por dignidade, transformando a esperança em desespero. João Pedro, que antes se tornara o herói da história, agora encontrava-se parado, o coração pesado como chumbo e a mente repleta de uma turbulência devastadora. Ele olhou para o coronel, que permanecia em pé, a frieza em seu rosto fortalecida pelo ataque inesperado. Maria Clara, entre lágrimas e confusão, buscou pelo conforto de João, mas encontrado apenas um abismo entre eles. O que era amor, agora era sombra. E a liberdade que antes fervilhava na esperança tornara-se um eco distante. Assim se inicia uma nova era, e o passado poderá permanecer enterrado, não é, coronel? Antônio murmurou, sua voz envolta em uma mistura de triunfo e desdém, agora tragicamente revelada por meio da violência. As verdades não esperavam por ninguém, e enquanto as lágrimas brotavam nos olhos de cada testemunha, a praça se tornara um testemunho da destruição de todos os sonhos. Um luto irreversível na busca por dignidade. O futuro da cidade, agora entrelaçado à morte de Luiz, prometia mais mistérios. Qual verdade inominável seria revelada agora? O remorso surgiria ou a cidade se renderia à tirania? As dúvidas ecoavam na multidão, enquanto o sol, escondido atrás das nuvens, se preparava para uma noite que prometia ser longa e repleta de segredos ainda a serem desvelados. Mas no meio daquela tempestade emocional, um movimento inesperado cortou a densidade do ar. No centro da confusão, uma voz frágil, mas repleta de uma força inusitada, fez-se ouvir. Eu sou a verdade. O clamor pertencia a uma figura que emergiu da névoa, revelando-se como uma mulher de semblante sereno e olhos que perpetuavam histórias não contadas. Quem é você? Questionou preenchido de incredulidade o próprio João Pedro, com um semblante misto de esperança e medo. Sou Sofia, irmã de Luiz e também filha do coronel.
Sua declaração cravou a praça em um silêncio abismal. Os olhares mudaram. Vejo que a história que era para ser enterrada agora deseja vir à tona. O impacto da revelação estava nas expressões atônitas da multidão. O que isso significava para todos? As relações, os segredos, a luta. Cada um se perguntava até onde a trama se estendia, tecendo sombras ainda não desveladas. O desvelar da verdade agora parecia apenas o começo de um embate ainda mais feroz. Com um gesto dramático, Sofia estendeu os braços como se quisesse não apenas revelar, mas também abraçar os espectros de um passado que ainda estava por vir. E na inquietação do momento, a noite prometia mais do que apenas o fim da luz. A praça, agora um campo de batalha onde emoções de raiva e medo se misturavam como poeira no ar, estava prestes a testemunhar o desvelar de um passado tão sombrio quanto os corações de seus protagonistas. Clara avançou, seus olhos como tochas acesas, e em um gesto dramático rasgou o silêncio. Antônio, você não tem o poder sobre mim e sobre o que eu deixei para trás. O coronel, impassível, exibia um sorriso cínico, como se soubesse que a verdade estava prestes a brotar como erva daninha em um solo infértil. A multidão, que antes se mantinha nervosa, agora parecia hipnotizada por aquele jogo de palavras afiadas. João Pedro, paralisado entre a indignação e o medo, sentiu que os olhos do povo estavam pregados nele, como se esperassem dele uma reação explosiva. Você pode tentar ocultar, mas eu sou a porta que você nunca soube que deixou entreaberta. A voz de Clara, em um tom potente, cortou o ar pesado, mas logo foi seguida de um grito, estrondoso e inesperado. Algo se agitou no fundo da praça. Um homem, de aparência desgastada e roupas esfarrapadas, surgiu, correndo desesperado. Seu olhar estava rasgado pela dor, como se tivesse visto o inferno. Antônio! Ele gritou com uma força quase sobrenatural. A verdade não pode ser calada. Aquela voz, crua e urgentemente familiar, parecia trazer consigo segredos que ninguém se atrevera a pronunciar. O coração de João Pedro acelerou. Havia algo naqueles olhos que despertava sentimentos esquecidos. Foi então que o homem, com uma explosão de adrenalina, apontou para Antônio. Você não é o dono dessa cidade, coronel. Você enganou todos. Eu sou seu irmão, e eu vim para expor cada mentira. A multidão estremeceu. O ar se transformou em um turbilhão de murmúrios, rostos horrorizados, expressões de descrença se alastrando como chamas. João Pedro balançou a cabeça, confuso. O homem, um desconhecido ou talvez um fragmento do passado perdido, se ergueu sobre a confusão, suando tremendo. Eu sou Luiz, e vocês não sabem, mas o coronel Antônio esconde uma verdade que pode mudar toda a santa esperança. O silêncio agora era um peso, como se a própria praça sufocasse em expectativa. Ele não é quem diz ser. Ele é filho de uma mulher que... Luiz hesitou. A gravidade de suas palavras pesava no ar. Uma mulher que você, João, deve conhecer bem. O fragmento final cortou através da confusão como uma faca, e a expressão de João se transformou em um misto de medo e incredulidade. Sua mãe, Clara, olhou com olhos de pânico, seus cenários de mãe protetora desmoronando em questão de segundos. Luiz prosseguiu, fervoroso. Vocês nunca imaginaram que essas raízes emaranhadas poderiam levá-los tão longe. Mas, Antônio, a hora da verdade chegou. O que você fez não pode permanecer impune. E com isso, a atmosfera da praça se transformou em algo elétrico, como se faíscas estivessem prestes a saltar. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, uma explosão ensurdecedora ecoou pela praça. O chão tremeu, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, algumas se lançaram ao chão, outras correram em busca de escapatória. A fumaça subiu, obscurecendo a cena e tornando a realidade em um pesadelo caótico. O que era uma revelação estava se transformando em tragédia. Quando a poeira assentou, o que antes era um embate de verdades se tornara um campo de destruição.
O corpo de Luís jazia ao chão, imóvel, ensanguentado, os olhares agora fixos naquele jovem que lutara pela verdade. O silêncio era midiático, o horror palpável. Aquela cena tão repentina rasgou a trama da luta por dignidade, transformando a esperança em desespero. João Pedro, que antes se tornara o herói da história, agora encontrava-se parado, o coração pesado como chumbo e a mente repleta de uma turbulência devastadora. Ele olhou para o coronel, que permanecia em pé, a frieza em seu rosto fortalecida pelo ataque inesperado. Maria Clara, entre lágrimas e confusão, buscou pelo conforto de João, mas encontrá-lo apenas um abismo entre eles. O que era amor agora era sombra, e a liberdade que antes fervilhava na esperança tornara-se um eco distante. Assim se inicia uma nova era. E o passado poderá permanecer enterrado, não é, coronel? Antônio murmurou, sua voz envolta em uma mista. As verdades não esperavam por ninguém, e enquanto as lágrimas brotavam nos olhos de cada testemunha, a praça se tornara um testemunho da destruição de todos os sonhos, um luto irreversível na busca por dignidade. O futuro da cidade, agora entrelaçado à morte de Luís, prometia mais mistérios como uma fenda aberta no tempo. Os murmúrios se intensificaram, a implicação das palavras reverberou como um trovão. Qual seria o próximo passo de João Pedro? Qual verdade inominável seria revelada agora? O remorso surgiria ou a cidade se renderia à tirania? As dúvidas ecoavam na multidão, enquanto o sol, escondido atrás das nuvens, se preparava para uma noite que prometia ser longa e repleta de segredos ainda a serem desvelados. Mas no meio daquela tempestade emocional, um movimento inesperado cortou a densidade do ar. No centro da confusão, uma voz frágil, mas repleta de uma força inusitada, fez-se ouvir. Eu sou a verdade. O clamor pertencia a uma figura que emergiu da névoa, revelando. Quem é você? Questionou preenchido de incredulidade o próprio João Pedro, com um semblante misto de esperança e medo. Sou Sofia, irmã de Luís e também filha do coronel. Sua declaração cravou a praça em um silêncio abismal. Os olhares mudaram. Vejo que a história que era para ser enterrada agora deseja vir à tona. O impacto da revelação estava nas expressões atônitas da multidão. O que isso significava para todos? As relações, os segredos, a luta? Cada um se perguntava até onde a trama se estendia, tecendo sombras ainda não desveladas. O desvelar da verdade agora parecia apenas o começo de um embate ainda mais feroz. Com um gesto dramático, Sofia estendeu os braços como se quisesse não apenas revelar, mas também abraçar os espectros de um passado que ainda estava por vir. E na inquietação do momento, a noite prometia mais do que apenas o fim da luz. Um sussurro percorreu a multidão, como um vento que trazia memórias perdidas. Filha do coronel? Alguém murmurou. No fundo, maior que a confusão, pairava uma sombra. Quem mais estaria envolvido nessa teia de mentiras? Havia algo no olhar de Sofia que perturbava. Uma lembrança, um eco do passado que desafiava toda a lógica. O que mais Antônio escondia? Qual era o jogo por trás desse amor trágico? A verdade estava próxima, mas o medo do que poderia vir a seguir tornou-se palpável, como um lobo à espreita. E ao contemplar o horizonte enevoado, enquanto a escuridão embrulhava a praça, a ansiedade pulsava no ar. Contudo, não era apenas o destino de João Pedro e Maria Clara que estava em jogo, mas o futuro de toda uma cidade presa nas garras das revelações, enquanto as sombras cresciam. O coração de Santa Esperança pulsava com a incerteza, aguardando o próximo golpe de misericórdia ou a promessa de redenção. Um ciclo interrompido, uma verdade libertadora. O que mais ainda restaria para ser descoberto? A praça, agora um campo de batalha, onde emoções de raiva e medo se misturavam como poeira no ar, estava prestes a testemunhar o desvelar de um passado tão sombrio quanto os corações de seus protagonistas. Clara avançou, seus olhos como tochas acesas e, em um gesto dramático, rasgou o silêncio. Antônio, você não tem o poder sobre mim. João Pedro, paralisado entre a indignação e o medo, sentiu que os olhos do povo estavam pregados nele, como se esperassem dele uma reação explosiva. Você pode tentar ocultar,
Mas eu sou a porta que você nunca soube que deixou entreaberta. A voz de Clara, em um tom potente, cortou o ar pesado. Mas logo foi seguida de um grito, estrondoso e inesperado. Algo se agitou no fundo da praça. Um homem, de aparência desgastada e roupas esfarrapadas, surgiu correndo desesperado. Seu olhar estava rasgado pela dor, como se tivesse visto o inferno. Antônio! Ele gritou com uma força quase sobrenatural. A verdade não pode ser calada. Aquela voz, crua e urgentemente familiar, parecia trazer consigo segredos que ninguém se atrevera a pronunciar. O coração de João Pedro acelerou. Havia algo naqueles olhos que despertava sentimentos esquecidos. Foi então que o homem, com uma explosão de adrenalina, apontou para Antônio. Você não é o dono dessa cidade, coronel. Você enganou todos. Eu sou seu irmão e eu vim para expor cada mentira. A multidão estremeceu. O ar se transformou em um turbilhão de murmúrios. Rostos horrorizados, expressões de descrença se alastrando como chamas. João Pedro balançou a cabeça, confuso. O homem, um desconhecido ou talvez um fragmento do passado perdido, se ergueu sobre a confusão, suando e tremendo. Eu sou Luiz, e vocês não sabem, mas o coronel Antônio esconde uma verdade que pode mudar toda a santa esperança. O silêncio agora era um peso, como se a própria praça sufocasse em expectativa. Ele não é quem diz ser. Ele é filho de uma mulher que... Luiz hesitou. A gravidade de suas palavras pesava no ar. Uma mulher que você, João, deve conhecer bem. O fragmento final cortou através da confusão como uma faca, e a expressão de João se transformou em um misto de medo e incredulidade. Sua mãe, Clara, olhou com olhos de pânico, seus cenários de mãe protetora desmoronando em questão de segundos. Luiz prosseguiu, fervoroso. Vocês nunca imaginaram que essas raízes emaranhadas poderiam levá-los tão longe. Mas, Antônio, a hora da verdade chegou. O que você fez não pode permanecer impune. E com isso, a atmosfera da praça se transformou em algo elétrico, como se faíscas estivessem prestes a saltar. Mas então, como um relâmpago cortando o céu, uma explosão ensurdecedora ecoou pela praça. O chão tremeu e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas gritaram, algumas se lançaram ao chão, outras correram em busca de escapatória. A fumaça subiu, obscurecendo a cena e tornando a realidade em um pesadelo caótico. O que era uma revelação estava se transformando em tragédia. Quando a poeira assentou, o que antes era um embate de verdades se tornara um campo de destruição. O corpo de Luiz jazia ao chão, imóvel, ensanguentado, os olhares agora fixos naquele jovem que lutara pela verdade. O silêncio era midiático, o horror palpável. Aquela cena, tão repentina, rasgou a trama da luta por dignidade, transformando a esperança em desespero. João Pedro, que antes se tornara o herói da história, agora encontrava-se parado, o coração pesado como chumbo e a mente repleta de uma turbulência devastadora. Ele olhou para o coronel, que permanecia em pé, a frieza em seu rosto fortalecida pelo ataque inesperado. Maria Clara, entre lágrimas e confusão, buscou pelo conforto de João, mas encontrou apenas um abismo entre eles. O que era amor, agora era sombra, e a liberdade que antes fervilhava na esperança tornara-se um eco distante. E então, como se o destino decidisse pregar uma peça cruel, a brisa chegou, trazendo um sussurro não apenas de lamento, mas de um segredo que ecoava nas sombras da praça. Sofia, alguém murmurou, enquanto a jovem mulher, que antes permanecia oculta, deu um passo à frente. Seus olhos, não apenas chamejantes de verdade, mas apinhados de um peso ainda mais devastador, foram fixos em João Pedro. Luiz não era só um filho perdido. Ele não era o único. Eu sou a verdadeira filha do coronel. O chão sob os pés de todos parecia tremer, e os rostos ficaram paralisados em estado de horror e incredulidade.
Essas palavras, como veneno gentil, serpenteavam pelas veias da multidão, envenenando a esperança de todos. Minha mãe jamais quis que soubéssemos. O coronel não é apenas um tirano, ele também é nosso pai. E as peças começavam então a se encaixar, revelando uma tapeçaria de traições e conexões que ninguém esperava. O chocante impacto reverberou através de cada alma presente. Como podiam eles ter estado tão próximos de uma verdade que devastaria tudo o que conheciam? As ligações que haviam feito, os enfrentamentos, cada passo tomado, agora tudo parecia um jogo sombrio de marionetes, movidas pelas linhas invisíveis do destino. João Pedro olhou para Clara, e seus olhares se encontraram, repletos de perguntas, medos e uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O que acabamos de descobrir mudará o cerne de quem somos. E agora, o que faremos com tudo isso? O futuro de Santa Esperança estava em jogo. As respostas estavam ocultas nas sombras, e o eco das revelações recém-nascidas clamava por justiça. Revelações que prometiam silenciar os gritos do passado e acender uma nova luta pela dignidade e pela verdade. A praça, agora vibrando com o peso das revelações, estava repleta de olhares confusos e corações acelerados. A intensidade do momento tornara-se quase palpável, como um fio finíssimo prestes a se romper. Clara, em meio ao turbilhão, se sentia minúscula diante das verdades desveladas. A respiração de João Pedro estava entrecortada. S. Filha do coronel? Uma voz cortou o silêncio, aguda e repleta de espanto, enquanto a multidão murmurava em um coro de desentendimentos. Isso não pode ser verdade. A cada palavra chocante de Sofia, a agitação aumentava, como um veneno infiltrando-se nas veias do povo. O que isso significava? Como um legado de traição agora dançava sobre todos eles, como uma sombra que não podia ser ignorada. Mas enquanto a verdade de Sofia soprava como um vento frio e cortante, um barulho distante ecoou através das ruas. Um som de sirenes. Uma sirene de um tempo que não prometia nada além de desgraça. As vozes na praça diminuíram, a atenção agora capturada por um novo som, inquietante e frustrante, que se aproximava rapidamente. Era o eco de um futuro incerto, que pairava como um relâmpago prestes a atingir a terra. E então, como num pesadelo tornado realidade, homens armados surgiram, ocupando a entrada da praça. A assustadora visão de fardas e armas reluzentes refletindo a luz difusa do entardecer. Os cidadãos, juntos e atormentados pela tensão, se tornaram um só, uma massa pulsante de angústia e medo. Os olhos se arregalaram em choque e desespero. É uma armadilha, gritou um dos homens ao fundo. O coronel Antônio, ele quer calar a verdade de uma vez por todas. O pânico se espalhou, como uma chama ousada superando a dor, e antes que alguém pudesse reagir, os soldados começaram a formar um cerco, os gritos de desespero ecoando pela praça. Parados, larguem tudo! A voz do chefe, um homem imponente com um olhar que ardia em determinismo, cortou a polêmica que até então revirava o espaço. Os olhares se cruzaram, todos percebendo que mais uma reviravolta inesperada se desenrolava naquele drama de vidas despedaçadas. O coronel Antônio, em sua imperturbável frieza, se apossara do controle, mesmo no epicentro de uma tempestade. Corram! O grito brotou do fundo da multidão como um eco desesperado, e nesse instante, um novo caos irrompeu. As pessoas, tomadas por um impulso primal, começaram a correr em direções opostas, suas vozes entrecortadas por uma confusão ensurdecedora. Os olhos se tornaram um oceano de temor e desespero. Mas no furor da corrida, Clara, tomada por uma força fulminante, empurrou-se para a frente. Agora o tempo parecia se arrastar. João, venha comigo! Seus olhos brilhavam, enquanto ela lutava contra a corrente de corpos apressados. Mas ele hesitou, preso entre o desejo de proteger a mulher que amava e o impulso de descobrir mais sobre as verdades reveladas.
Sofia, sua irmã, sua nova realidade desmoronada. E no calor do momento, o céu explodiu em um som estrondoso. Uma explosão que fez o chão tremer, ofuscando os corações e paralisando almas. A estrutura da antiga igreja, em um ato de rebeldia contra o poder que havia dominado por tanto tempo, desabou, trazendo consigo não apenas pedras, mas lembranças, o passado desagregado. A nuvem de poeira que se elevou como um manto escuro sepultava sonhos e esperanças. O terror se instalou. Todos gritaram e caíram, enquanto outros tentavam se erguer em meio à destruição. O que restava de ordem se dissipou no estonteante eco das verdades e da violência que agora se entrelaçavam. A vida de todos ali, os laços fragilizados, tornara-se um mosaico despedaçado. E em meio ao caos, a figura de Antônio se destacou. Ele sorria, mas agora, um sorriso manchado de sangue. Vocês pensaram que podiam escapar? Suas palavras pesadas como chumbo. A verdade já não importa, pois aqui, neste chão, tudo queimará. E assim, enquanto os olhares lidavam com a devastação. A cidade se tornava um palco de um enredo ainda mais sombrio, repleto de inseguranças, revelações e agora um abismo aberto que todos precisavam enfrentar. O que realmente restaria deles? Assim, em meio ao lamento ensurdecedor e à tempestade que despencava em suas cabeças, a pergunta ecoou, exigindo respostas que pareciam impossíveis. Qual seria o destino de Santa Esperança e quantas verdades permaneceriam ocultas nas cinzas da desesperança? A praça, agora vibrando com o peso das revelações, estava repleta de olhares confusos e corações acelerados. A intensidade do momento tornara-se quase palpável, como um fio finíssimo prestes a se romper. Clara, em meio ao turbilhão, se sentia minúscula, diante das verdades desveladas. A respiração de João Pedro estava entrecortada. Seu olhar perdido entre o horror e a incredulidade. Filha do coronel? Uma voz cortou o silêncio, aguda e repleta de espanto, enquanto a multidão murmurava em um coro de desentendimentos. Isso não pode ser verdade. As palavras soavam como um eco distante, reverberando nas mentes perplexas de todos os presentes. Como um legado de traição agora dançava sobre todos eles, como uma sombra que não podia ser ignorada. Mas enquanto a verdade de Sofia soprava como um vento frio e cortante, um barulho distante ecoou através das ruas. Um som de sirenes, um presságio que não prometia nada além de desgraça. As vozes na praça diminuíram, a atenção agora capturada por um novo som, inquietante e frustrante, que se aproximava rapidamente. Era o eco de um futuro incerto, que pairava como um relâmpago prestes a atingir a terra. E então, como num pesadelo tornado realidade, homens armados surgiram. Ocupando a entrada da praça, a assustadora visão de fardas e armas reluzentes refletindo a luz triste do entardecer. Os cidadãos, juntos e atormentados pela tensão, se tornaram um só, uma massa pulsante de angústia e medo. Os olhos se arregalaram em choque e desespero. "É uma armadilha!" gritou um dos homens ao fundo. "O coronel Antônio, ele quer calar a verdade de uma vez por todas." O pânico se espalhou, como uma chama ousada superando a dor. E antes que alguém pudesse reagir, os soldados começaram a formar um cerco, os gritos de desespero ecoando pela praça. "Parados! Larguem tudo!" A voz do chefe, um homem imponente com um olhar que ardia em determinismo, cortou a polêmica que até então revirava o espaço. A multidão tremia, o ar estava comprimido por um fio de medo palpável. "Corram!" brotou do fundo da multidão como um eco desesperado. Nesse instante, um novo caos irrompeu. As pessoas, tomadas por um impulso primal, começaram a correr em direções opostas, suas vozes entrecortadas por uma confusão ensurdecedora. Os olhos se tornaram um oceano de temor e desespero, mas no furor da corrida, Clara, tomada por uma força fulminante, empurrou-se para a frente. Agora, o tempo parecia se arrastar. "João, venha comigo!"
Seus olhos brilhavam enquanto ela lutava contra a corrente de corpos apressados. Porém, ele hesitou, preso entre o desejo de proteger a mulher que amava e o impulso de descobrir mais sobre as verdades reveladas. Sofia, sua irmã, sua nova realidade desmoronada. No calor do momento, o céu explodiu em um som estrondoso. Uma explosão que fez o chão tremer, ofuscando os corações e paralisando almas. A estrutura da antiga igreja, em um ato de rebeldia contra o poder que havia dominado por tanto tempo, desabou, trazendo consigo não apenas pedras, mas lembranças, o passado desagregado. A nuvem de poeira que se elevou como um manto escuro sepultava sonhos e esperanças. O terror se instalou. Todos gritaram e caíram, enquanto outros tentavam se erguer em meio à destruição. O que restava de ordem se dissipou no estonteante eco das verdades e da violência que agora se entrelaçavam. A vida de todos ali, os laços fragilizados, tornara-se um mosaico despedaçado. E em meio ao caos, a figura de Antônio se destacou. Ele sorria, mas agora um sorriso manchado de sangue. Vocês pensaram que podiam escapar? Suas palavras pesadas como chumbo. A verdade já não importa, pois aqui, neste chão, tudo queimará. Com isso, a nuvem de poeira ergueu-se, escondendo a visão da praça, lançando os presentes em uma escuridão de incertezas. Mas a ironia da revelação estava prestes a se concretizar de forma explosiva. De repente, um grito rasgou o ar, potente e inesperado. Parem tudo. A destruição desses segredos não servirá para nada. E da fumaça, uma figura se destacou, não um homem comum, mas uma mulher imponente, com uma tiara de flores e olhos que reluziam como fogueiras. "Quem é você?" questionou João Pedro, sua voz perdida em meio ao caos. E as palavras que se seguiram foram um tiro certeiro no coração do câncer que crescendo na cidade. "Sou Renata e sou a verdadeira herdeira de Santa Esperança." As palavras ecoaram na praça como um trovão. Olhares se encontraram, expressões de incredulidade e pavor iluminando os rostos. Uma vez mais, a familiaridade disfarçada em seus traços despertou uma onda de lembranças ocultas, revelando que a conexão com aquilo que todos buscavam pediria um novo sacrifício. O destino de João Pedro e Clara estava agora entrelaçado à corrente da verdade que Renata trazia à tona. "Você, coronel, não é a última palavra em nossa história. O que você fez em seu passado secreto agora virá cobrar o que é seu." Enquanto a poeira começava a se dissipar e a luz do dia se fez novamente evidente, um novo ciclo de confrontos e revelações explosivas começaria. O que ninguém sabia era que o jogo maldito de Antônio não era o único ator neste drama. Enquanto o sol se punha, uma tempestade de segredos estava prestes a se desencadear, que outras sombras ainda aguardavam no horizonte. E quem realmente detinha o poder em Santa Esperança? A praça, agora um campo de escombros e verdades, pulsava com a mesma intensidade de um coração partido. O sol começava a se esconder, e as sombras cresciam à medida que a noite se aproximava. Clara, com os olhos marejados, fixou-se em Renata, a revelação que agora parecia um eco trágico do que poderia ser. "A verdade será nossa redenção", disse Renata, seus braços erguidos como quem desafia o próprio destino. O murmúrio entre os presentes se intensificou, enquanto a confusão reinava sobre os rostos atônitos. João Pedro observou cada expressão, o medo e a incredulidade misturados. Como se a cidade estivesse diante do seu último ato, ele respirou fundo, todas as emoções aflorando, o tremor nas mãos traindo a batalha interna. "E qual verdade é essa, Renata?" O tom de Antônio ressoou como um trovão, cortando o ar tenso. "Você não pode simplesmente chegar e mudar a história que construí ao longo dos anos." Sua voz, uma mistura de raiva e desespero, ecoou sobre as pedras frias da praça. Mas Renata, inabalável, enfrentou o coronel. "Você não controlará mais nossas vidas. As correntes da opressão se quebrarão hoje." E com essas palavras, a coragem floresceu entre os habitantes da cidade, que até então
haviam vivido sob o peso do medo. Um grito cortou o ar. Renata! Clara gritou, na tentativa de trazer de volta aquele que se perdia na tempestade de revelações. Nos unamos. Já não somos mais marionetes em sua trama. A convocação de Clara ressoou e ecoou dos lábios de João Pedro, que se uniu à sua voz, reunindo o povo em um clamor por libertação e identidade. Juntos somos mais fortes, retumbou João Pedro, e as palavras de esperança pareciam acender uma chama nos corações da multidão. Lentamente, os olhares, antes tomados pelo pânico, se tornaram firmes, e mãos se entrelaçaram, formando uma rede invisível de compaixão e coragem. Entretanto, Antônio, furioso, começou a resistir, seu semblante já desfeito atrás de uma máscara de autoridade. Vocês não entendem. O que está em jogo é muito maior do que conseguem ver. Sua voz, antes carregada de poder, agora soava como um desespero perdido, um homem que achara que o controle o tornara invencível. Mas a verdade do passado começava a se desvelar, como um manto pesado sendo retirado. As primeiras estrelas surgiam no céu, e com elas a promessa de um novo amanhecer. O povo de Santa Esperança levantou os olhos, enfrentando o coronel como uma só força. A união pulsava rítmica, e de repente a praça se tornou um sagrado campo de batalha por dignidade. Estamos prontos para lutar! Gritou alguém da multidão, uma mulher com olhos ardentes. E como se respondendo a um chamado ancestral, todos se uniram a ela, a energia elétrica percorrendo o ar. Conseguiriam eles romper as correntes que os mantinham presos? Antônio, cada vez mais isolado em sua solidão, recuou, sua sombra já não tão imponente. Vocês pagaram o preço. E agora enfrentarão as consequências. Mas sua voz carregava uma convicção que já se esvaía. As palavras, antes poderosas, transformaram-se em ecos de um homem que estava perdendo a batalha não apenas contra o povo, mas contra o próprio passado que agora ressurgia. Enquanto a noite envolvia a praça, os murmúrios de esperança e determinação encontraram espaço para florescer, e de cada coração ali presente brotavam sementes de solidariedade, cada uma mais vibrante que a outra. Em meio à tempestade de emoções, uma nova era se desenhava no horizonte, e a cidade, com medo e força, estava prestes a renascer. A cena se encerrava sob a luz da lua, velando segredos ainda a serem explorados, promessas a serem cumpridas, e a certeza de que a luta nunca foi em vão. E assim, ao contrário de fechar um ciclo, a história de Santa Esperança estava apenas começando, com cada alma disposta a escrever seu próprio destino. E antes de nos despedirmos, preciso fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que preparamos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho épico. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.